A ideia é botar depois isso aí assim. Tá gravando já. Vamos sim, tá gravando já. Ao diretor, né? Bom dia, pessoal. Então nós temos aqui essa recepção para os alunos do PPGHCE, tá? O Samuel me chamou para participar por conta da minha vivência dentro do mestrado. Já são 2 anos, quase 3, tá? Inicialmente eu trabalhei em uma coordenação de secretaria de graduação e vim para cá, para o mestrado, tá? Uma proposta da gente reativar o mestrado que tinha sido desativado e iniciou num momento difícil, reiniciou com a pandemia. Então foi muito complicado esse reinício, tá? Então foi uma série de ajustes, foi uma luta para a gente conseguir esse espaço, foi uma luta mesmo. Não quer dizer luta, mas foi briga mesmo, briga. Então o que vocês estão vendo hoje aqui é um resultado de um esforço muito grande por parte dos professores, tá? Da coordenação que iniciou com o João Júlio, que hoje ele está na Universidade Estadual de Santa Catarina. Ele passou no concurso de lá, né? Porque por questão de familiares, nós tivemos a gestão do professor Marcos Diniz e a Silvia Siqueira, e agora a terceira gestão, o professor Samuel e o professor Altemar, que é o chefe de gabinete, tá? A gente, com a gestão do Samuel, essas cortinas que vocês estão vendo, os filmes que estão colocados na janela, foi tudo uma luta pessoal dele, tá? Um purificador de água para os alunos usufruírem ali, que a gente não tinha. Eu particularmente sou contra bebedouros, né? Porque às vezes as manutenções não são dadas. E a gente tem esse purificador com filtro de carvão, né? O filtro é novo, a gente tem essa questão de segurança, né? Do dia a dia para os nossos alunos. E a gente agora vai iniciar aqui algumas explicações, porque a turma de vocês é a primeira turma que a gente faz uma explanação presencial. A turma anterior foi via Google Meet, tá? Mas funcionou. Aqui, como agora a gente tem esse contato, vai facilitar mais ainda a vida de vocês no mestrado, tá? Então vamos lá. Aí as boas-vindas. A gente vai iniciar a questão da matrícula, tá? A gente tem que observar o período de matrícula que a gente estipula na página do curso. Vocês sempre vão ter que abrir, coloca lá PPGHCE no Google, você vai para o link da página do curso. Lá vão estar muitas informações, principalmente quando for época de matrícula. Além do que, eu envio por e-mail para cada um aluno a data de matrícula e o período de reajuste, tá? Segundo o nosso regimento, quem não se matricular nem no período de matrícula, nem no período de reajuste, está automaticamente jubilado do curso, tá certo? Porque a gente tem uma fila de espera, vocês foram 18 classificados, mas ficaram 25. Então, quem por acaso desistiu, não deu nenhuma satisfação, que já aconteceu isso aqui, tá? Alunos que passaram no UFC, não deram nenhuma informação para a gente, aí a gente só tira como desistente quando ele não se matricula no curso, nem na matrícula, nem no reajuste. Aí a gente chama o próximo classificado na lista.
fica pendente. Na graduação também é assim, fica pendente. Pronto, aí o que acontece? Tá certo, vou responder a sua questão. Até hoje, esse sistema, o CISACAI e PG, nunca deu problema com relação a isso. Eu nunca vi nenhum dos secretários das outras pós, que eu tenho contato, a gente tem um grupo, e ninguém fala que dá esse problema, tá? Não gera. Até agora o DETIC nunca quis gerar, e nem a própria GPQ pretendeu gerar, tá? Porque quando a gente vai homologar as matrículas de vocês, a gente tem esse cuidado. Inclusive, eu tenho 4 e-mails para enviar para alunos que não se matricularam, tá? Eu vou mandar um e-mail para o e-mail pessoal e agora o institucional, avisando que ele tem até o dia 30 de abril para se matricular, tá? Então, só vai aparecer para vocês após a data do final do período de matrícula, que foi de 25 a 28, beleza? Aí você viu que ficaram 3 dias. Nesses 3 dias eu já homologuei a matrícula da maioria de vocês. Algumas apresentaram algumas inconsistências, tá? Teve gente que pediu seminário de orientação, não é nesse momento, tá? Eu vou colocar aí as disciplinas e a sequência correta por semestre, tá? Pronto, respondi, né? Então, vamos lá. O envio do relatório... Oi? Pode tirar um print. Pode tirar o print, mas com certeza não há necessidade. Tem o tempo de ajuste. Tem um reajuste, o reajuste você pode se matricular. O problema é que a graduação, vocês vêm da graduação e acham que após é a mesma coisa. Esqueçam a graduação. Aqui vocês resolvem tudo por e-mail, não precisa vir aqui, tá? Pode mandar o e-mail para o meu e-mail, para o e-mail da coordenação. A gente resolve tudo por e-mail. Vocês esqueçam esse negócio de presencial. Presencial só as aulas, tá? Então vamos lá. O envio do relatório semestral que vocês terão que enviar. Esse relatório consta no regimento a obrigatoriedade do aluno enviá-lo, né? Mas o primeiro semestre não precisa enviar, porque você começou agora. Então você vai ter 2025-1 para fazer uma série de atividades, tá? Com o seu orientador, já pensando na sua qualificação, que é a primeira tarefa que você vai fazer e tem que apresentar em 12 meses, tá? Então você vai trabalhar a ideia do seu trabalho, praticamente é o primeiro capítulo do seu trabalho, a qualificação, tá? Aí você tem esse período para ir pensando, além do que, paralelamente a isso, você vai fazer 2 disciplinas obrigatórias, teorias e metodologias da história e a da linha de pesquisa ao qual vocês estão inseridos, certo? Que é o que vocês estão fazendo. Aí vão gerar 8 créditos no histórico, tá? Se você iniciou 2025 na matrícula, na matrícula de 2025-2, envia o relatório semestral. Então, na próxima matrícula, vocês têm que anexar o relatório semestral, tá? Via sistema. É como eu falei, você esquece tudo de papel. É só sistema, tá? Não. Por e-mail não. Por e-mail não. O que acontece é que nós temos alguns alunos aqui que não sabem utilizar o compactador de PDFs. Então isso aí eu fico com uma série de trabalho, manda por e-mail, diz assim, não recebo. Você vai fazer a compactação desse arquivo e mandar dentro do no ato da matrícula. Então são pessoas que ainda não têm essa vivência com I Love PDF, o Small PDF, tudo é compactador de arquivo. Vocês vão ter que anexar. Aí o que eu dou um conselho a vocês? Abram uma pasta, coloquem lá ACCs, que são atividades complementares. Lá nessa pasta vocês vão guardar todos esses certificados que vocês vão ter que enviar para a gente, que participaram de oficinas, minicursos, palestras, ou publicação de arquivos, de artigos, né?
Isso aí é o que interessa para a produção acadêmica do mestrado, tá? Então, são essas atividades com certificação. Eu até friso que, por favor, não enviem no ato da matrícula histórico, que a maioria da galera quer enviar histórico eu tenho de vocês, eu não preciso. E nem foto. O pessoal não conseguia anexar o PDF na matrícula porque enchia de foto. Cara, foto eu não quero. Eu rejeito as fotos. Tem que ser certificados, todo tipo de declaração, certificado, que comprove que você participou de uma produção acadêmica atrelada a uma instituição ou um laboratório de pesquisa que um professor assinou e tal, tal. Tá certo? Esse relatório, ele é dessas atividades, ou ele junta as atividades, a produção, o andamento da pesquisa, participação nas aulas? Na verdade, eu tenho um modelo que eu vou enviar para vocês hoje ainda, tá? É porque eu não tive nem tempo de colocá-lo aqui, porque ele é um arquivo em PDF, em Word editável, né? A partir de março, já com as publicações, eu só tenho aqui. É o seguinte, a partir do interstício que você se matriculou, a partir de, você já pode colocar. O que estava o dia anterior, a gente não conta. E é só Mas ele para 5 dias também vale isso. Pois é. Inclusive, produções, tipo de artigo, ou pode ser oficinas, minicursos, oficinas, minicursos, isso. Eu até vou ainda imprimir um papel ali para vocês e trazer e dar para vocês a folha de atividades, tá? Tem uma atividade do semestre? Não, é a sua produção. Você tem que fechar 5 pontos, tá? Aí a gente tem a pontuação. Quando você alcança 5 pontos, se você alcançou 5 pontos no primeiro semestre, no segundo, beleza. Tu já fechou suas atividades complementares. Porque elas vão te dar 4 créditos no teu histórico. E são necessários para a titulação. Essas atividades complementares, é só nossa produção ou é evento que a gente participa como ouvinte? Evento com participante de ouvinte, tudo é na área da história, tá? Você ganha meio ponto. A cada defesa, seja de qualificação, o exame de qualificação ou defesa de dissertação, você ganha 0,25 décimos. A gente só dá, no máximo, até 2 pontos nessa tipo de atividade. Ou seja, você já tem 2 pontos se você participar de 8 defesas ou qualificações, não interessa. Entendeu? Então, a gente vai ter a divulgação. A gente vai ter a divulgação do... Nem na gravação também a gente tem uma tabela. Pronto. Eu vou até trazer para vocês, já, vou imprimir e trazer. Vamos lá. As atividades complementares são enviadas junto ao relatório. Essa semana agora, nós temos um pessoal da SME. E eu percebo que eles, às vezes, por estarem mais afastados da academia há mais tempo, né, estão retornando, eles são professores, né? Eles tiveram... Aí mandou o relatório pelo e-mail. Eu disse, não recebo. Você tem que mandar junto à matrícula as atividades complementares. Se anexa ao relatório, tá? O nosso curso, ele deve ser integralizado em no máximo 24 meses. E se você for um cara que já está com a pesquisa bem avançada, já tem um projeto bem definido, você pode fazer em 12 meses. Agora você vai ter que provar para o seu orientador e para a banca que realmente o seu trabalho é muito bom, tá? Até agora eu nunca vi ninguém com 12 meses. Já vi gente formar com 18 meses, mas 12 meses aqui nunca teve, não. Aí, às vezes a pessoa está com um projeto bem avançado, quer ir para o seu doutorado e já, né, ganha tempo. Isso é a CAPES que determina, viu? Não é regra da UES, não, é da CAPES. Você tem 6 meses para fazer uma prorrogação. Hoje a gente só está adotando a prorrogação em casos de doença, tá? Doença. Se você teve um problema que hoje é muito comum, né, depois da pandemia, uma crise de ansiedade, tudo, você tem que anexar
o atestado médico, tá? E também aquelas guias de receitas, a gente tem um relatório, um requerimento padrão, que eu vou passar para vocês agora num pacote de e-mail. Eu vou passar o relatório semestral, o requerimento padrão de prorrogação, tá? Para vocês ficarem atentos e guardem numa pasta, porque eu mando um e-mail hoje, daqui a um ano vocês não sabem mais cadê esse e-mail. Então vocês ficam me pedindo, como é que eu faço isso. Se você guardar tudo numa pastinha no computador de vocês, vai ser muito fácil para vocês fazerem a gestão do curso de vocês. Vamos lá. A gente tem aqui, ainda vou chegar lá, mas eu já vou adiantar, a questão do trancamento. Trancamento no mestrado só são permitidos 2 vezes, tá? Você só pode trancar a disciplina parcialmente por 2 vezes, tá certo? Só pode fazer 2 trancamentos No curso todo. No curso todo. A nossa nota é 7, tá? Aí a gente tem um conceito de satisfatório e insatisfatório para algumas disciplinas. Exemplo, estágio docente. Ou é satisfatório ou insatisfatório. A frequência, gente, a frequência aqui é igual à da graduação, como é uma determinação dada pelo próprio MEC, né? 75% de presença. Aí você pergunta, qual é o meu limite de faltas? Aqui no mestrado, 3 dias e 3 horas, que dá 15 horas. Se você passar desse limite, dependendo do professor, você pode estar reprovado, viu? Cuidado com isso. Outro detalhe, vocês iniciando a aula, tem professor aqui que às vezes chega às 14 horas, tá? Então de 14 às 17 são só 3 horas. Então ele ficou em débito de 1 hora com vocês. Então se você chegou ele ainda dá esse espaço para você não atrasar. Mas por algum motivo, lá na frente, você disser, não professor, mas naquele dia você inicia a aula às 14 horas, né? Então o seu prazo pode ser um pouquinho maior, em vez de ser 3 dias, pode ser 4 dias, 4 dias e meio, entendeu? Os professores com relação a isso não são carrascos, não. Mas, num grupo, vocês procurem manter a linha, porque pode ser que isso, né, evitar qualquer constrangimento, tá bom? Fala, Samuel. Não, para dizer que eu chego às 2, mas o que eu quero dizer é que realmente isso aí, gente, vocês têm que ter consciência do seguinte. Vou falar uma coisa rápida. Que assim, eu procuro respeitar, não tem no Estado, não tem os 3 poderes, então de certa forma, Mário, ele é o dono da secretaria, entendeu? Então eu estou dizendo para que eu não vou interferir, a não ser questões muito específicas, mas eu não vou interferir na dinâmica que nós já estamos, entendeu? Então vocês têm que cumprir tudo o que ele está dizendo. E assim, por exemplo, se vocês faltam no que o professor reprova, o coordenador não é rei. Não dá para eu chegar. Não vou dizer que eu sou uma pessoa que tem amizade mais com uns, com outros. Então, às vezes, é possível por vias não muito institucionais, em casos muito específicos, mas isso, gente, é muito constrangedor, né? Não é uma coisa fácil, porque assim, porque é uma coisa, então assim, tem que ser pago muito, mas assim, geralmente relatório, não dá para você atrasar e dizer assim, Samuel, o Mário não quer isso, interfere aí. É complicado, porque eu tenho que respeitar a autonomia do Mário, porque é o trabalho dele, né? Ele é funcionário da UES, concursado. Então, assim, é bom que vocês cumpram direitinho. E a questão do atraso, pelo menos que a gente teve, né? Tem professor que é muito exigente, né? Pós-graduação não é assim em lugar nenhum. O colegiado não é um grupo fechado, todo mundo pautado na mesma linha. Tem professor que é exigente da sua forma e pronto, né? Então, vocês têm que, na disciplina, vocês são alunos da disciplina, tem que rezar a cartilha da disciplina. Isso eu estou falando da questão normais do funcionamento, né? A gente tem que saber que os professores são muito exigentes,
não é o meu caso, já adianto para vocês, mas e tem outros mais flexíveis. Isso é temperamento e a instituição permite as duas situações, né? Então, na dúvida, o melhor sempre é andar na linha, né? Vamos lá. O estágio de docência. O estágio de docência é uma atividade obrigatória em todas as pós-graduações, tá? Ele constitui atividade de caráter obrigatório, né? Para o discente matriculado. E você vai ministrar uma aula, em determinado período, né? Numa graduação de História. Aí você vai ter o seu orientador, que é o que você está seguindo a orientação pela linha de pesquisa. Mas você pode escolher uma outra disciplina dentro da História para acompanhar e fazer aquela ministração de aula. Neste caso, entendam a diferença. Esse docente será o seu supervisor. Há casos em que o orientador é o próprio supervisor, entenderam? É uma grande dúvida dos alunos nesse decorrer do curso. Então é o seguinte, nós temos o relatório padrão do estágio docente. No final lá, são 3 assinaturas. O orientador, o professor supervisor e o docente, e o discente. Aí todo mundo, às vezes, quando é o meu orientador, é o meu próprio supervisor, precisa assinar 2 vezes? Não, gente, tanto faz. Se tiver 2 assinaturas, eu não vou criar caso. Se tiver uma também, não vou criar caso. Basta que esteja assinado, tá? No final do estágio docente. Aí vocês enviam por e-mail. Isso aí vocês enviam no e-mail quando vocês concluírem isso aí. Aí eu já passo para o coordenador e a gente dá a ciência, eu já lanço no histórico de vocês, tá? Porque o estágio docente, no ato da matrícula, vocês vão observar o quê? Eu tenho uma oferta de estágio docente para 6, 7 professores. Aí tem aluno que se matricula, eu explico isso, mas ele se matricula no outro professor. Aí o que é que eu faço? Eu rejeito a matrícula. Porque a caderneta no sistema é do orientador. Não é onde você vai fazer a aula. Exemplo. Poder, instituições e memórias, a linha de pesquisa. O professor Samuel é dessa linha. Eu vou escolher, ele é o meu orientador, mas eu vou fazer na aula de espaço, do Gleudson Passos Cardoso. Aí quando você vai se matricular, você, faz estágio docente com o Gleudson. Não é. A caderneta do Gleudson é para os orientadores dele. Quem é orientando de um professor da linha de poder tem que fazer o estágio docente, matricular na linha dele, onde ele está lá, caderneta. Samuel, estágio docente, professor Samuel Carvalheiro de Malpiô. Embora você vá assistir aula com o Gleudson, entendeu? Por que isso? Para facilitar a vida de quem é do interior. Entendeu? Por exemplo, nós temos alunos que fazem o primeiro semestre aqui, fazem as optativas, mas vão para os seus municípios de origem. E lá você pode pegar a instituição tipo FAEC, FECLESC, né, a URCA, a UVA, e fazer o estágio docente lá. O professor de história de lá vai ser o seu supervisor. Vocês entenderam agora o porquê, para facilitar a vida? Mas o seu orientador continua sendo da capital. Entendeu? Porque a gente tem que pensar, não é só no aluno da capital, a gente tem alunos que vão para o interior. Entenderam? Acontece. Aí lá ele não vai pagar aluguel, é a casa dele, dos pais dele. Ele vai estudar naquela universidade de lá, fazendo uma cadeira de estágio de docente. Né? Entenderam aí? A história, no ato da matrícula, o discente se matricula na oferta do seu orientador. A caderneta é em nome do orientador. No relatório do estágio docente devem constar as assinaturas do orientador, do supervisor e do próprio discente. Vamos lá, agora outro ponto que dá muita dúvida aqui.
proficiência em língua estrangeira. A proficiência, ela segue a resolução 3326 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UES. Nós aqui, existe um consenso com o colegiado, já de várias reuniões, que o aluno, ele faz a proficiência dele, ela tem validade de 2 anos. Todo certificado de proficiência tem validade de 2 anos. Então, o que é que a gente orienta? Façam a proficiência dentro do intertício do curso, porque você mantém os 2 anos de validade. Ah, mas eu fiz ano passado. Você não vai fechar os 2 anos dentro do curso, a validade do seu certificado. Entendeu? Por isso que eu peço, renovem, tá? Para que vocês tenham essa validade da proficiência. No meu caso, eu fiz o TOEFL na UES. Aí foi ano passado, mas foi no final do ano, foi no final de novembro. Aí nesse caso, mesmo assim, eu tenho que fazer. Tem que fazer. Porque a gente tem que ter o certificado para mim guardar na sua pasta, tá? Olha, nós temos aqui alunos do antigo MAIS, que são professores da rede do Estado, da Prefeitura, e eles pedem, gente, vocês não fazem ideia, como eles pediram documento agora nesse período, de 2020 a 2024, certo? Pediram histórico. E tudo isso a gente fornece. Olha, o que nós fizemos aqui no mestrado, uma coisa que ninguém tinha feito. Eu falei para o Marcos Diniz, que era o coordenador, professor, eu vou digitalizar todas as pastas de todos os alunos, desde 2004 até 2019. E nós fizemos isso. Um dia desse, o professor Altemar solicitou uma comprovação de um aluno bolsista da turma de 2014. E eu estava lá, abri só a parte e mandei para o rapaz. Vocês entendem? Porque a facilidade de enviar documento para vocês, quando vocês precisarem no futuro. Por isso que eu preciso dos certificados de vocês. Por algum motivo, dá algum problema na vida de você lá, não, eu vou pedir lá no mestrado para comprovar que eu apresentei a proficiência, tudo. Eu vou falar agora. A proficiência, ela é assim, a nossa regra de exigência da proficiência é que vocês façam a proficiência nos 12 primeiros meses que antecedem a qualificação. Isso está no regimento. Ou seja, você vai qualificar hoje, no dia de ontem você já deveria ter entregue a certificado de proficiência. Tá? Aí, dicas. A UFC me parece que ainda mantém umas vagas gratuitas, para ficam vagas remanescentes, que eles dão prioridade às casas de cultura deles. Mas sempre ficam umas vagas que a galera fica se inscrevendo e passa meia-noite tentando se inscrever, alguns conseguem, outros não. É gratuito, né? Tem uns outros cursos que são um preço em média de R$100, 120, que também a gente aconselha a fazer, que é muito rápido. Uma delas é a Universidade Federal de Santa Catarina, a galera, a maioria faz por lá. Porque hoje o nosso certificado de proficiência nós exigimos que seja de uma instituição de renome. Tipo, todas as instituições estaduais, federais, os institutos federais, os institutos municipais que dão línguas, tipo o IMPA da prefeitura, e cursos particulares, só aqueles de renome, porque tinha uma galera aqui que fazia ali na esquina e achava que a gente ia aceitar, a gente não aceita, tá? O João Júlio, na época, ele recusou uns 3, 4 certificados de proficiência que não tinham, assim, constatação de boa qualidade, entendeu? Então, por isso que eu digo, façam numa federal, qualquer federal do Brasil, qualquer estadual, qualquer instituto municipal de língua, qualquer instituto federal, né? A média de preço do IFCE, por exemplo, do Rio Grande do Norte, se não me engano, está cobrando R$160. A Universidade Federal de Santa Catarina está cobrando R$100. Tem, e aqui é bem mais caro, viu? Se eu não me engano, está R$200. Isso teste de proficiência, né? Teste de proficiência. Pois é, mas ele está até agindo. Esse que eu fiz foi aqui pela UES. Todo semestre, ou pelo menos uma vez por ano, eles mandam um e-mail, aí você se inscreve e espera eles chamarem. Aí eu me inscrevi no primeiro semestre do ano passado, aí não me chamaram, aí no final do ano me chamaram. E é tudo de graça, não vai dar um curso. Pois é, mas eu não sei te dizer os detalhes, porque é um edital, né? É, Aí, geralmente sai mais ou menos nessa época, abril, maio.
Eu vi aqui, na época, o pessoal da SME estava meio perdido. Gente, tem a Universidade Federal de Santa Catarina. Foi coisa assim bem rápida, viu? Você faz hoje e na próxima semana você já recebe o seu certificado, né? As línguas que você vai fazer são essas aí: inglês, francês, espanhol e italiano. Aí, no caso, eu estou fazendo atualmente espanhol. Aí, eu não me lembro se eu li corretamente, mas se eu fizer 3 semestres, eu posso apresentar uma declaração? Não. Tenho que fazer... Tem que ter certificado de língua estrangeira, certificado de proficiência. Isso aqui é uma exigência de todas as pós-graduações, viu? Você tem que ter o certificado. E o certificado ele tem validade de 2 anos. Até quem já tem certificado em outra língua, tem que fazer o exame. É porque é o seguinte, ó, você tem que... aqui é um consenso que a gente está exigindo após entrar no mestrado. É o interstício do curso. Se você fazer atividades complementares na graduação, você só vai contar a partir de o que você fez antes. A Prograde, o DEG não recebe, não aceita. A coordenação não aceita. Aqui nós temos a mesma linha de pensamento. Entrou no mestrado, você vai ter a data de matrícula como a sua data referência. A partir de tudo que você fizer vai ser contado, tá certo? Porque é o período de 2 anos. Mário, junto com o certificado de proficiência, você obrigatoriamente teria que colocar um certificado do curso que você fez? Não. Não. Tem gente aqui que faz inglês, aí você vai ali, se inscreve no espanhol, faz. É online, né, gente? Sim. Você faz online nessas universidades que eu estou falando. E você ali deixa só a câmera ligada, só pode usar um dicionário e faz aquela prova. Pelo que eu vejo dos alunos, não é uma coisa difícil, não. É bem simples. Dá para, com conhecimentos médios em espanhol, que é a língua mais usada, a galera faz aí de boa. Por e-mail. Vocês mandam por e-mail da coordenação, tá? Aí eu já vou guardar. Cada um de vocês já tem uma pasta. Tudo que vocês estão fazendo, eu estou guardando lá. Só que como não tem praticamente nada, eu não, né? Mas já está lá a pastinha de vocês para mim guardar tudo de forma digital, entendeu? Tem alunos aqui que precisam ter declaração porque eles vão fazer afastamento nos seus trabalhos, entendeu? Aí eu faço as declarações, o Samuel assina pelo IT, né? O IT que é do GovBR, e a gente envia. Eu já deixo na pasta de vocês. Por quê? Porque serve de referência, serve de prova que vocês estiveram aqui, entendeu? É tudo uma questão. Às vezes, para um aluno que só estuda, às vezes isso aí não faz muita diferença, mas para aquele aluno que trabalha, faz diferença. Então a gente tem aí todo mês, todo semestre eu mando uma declaração para os professores que trabalham, que estudam aqui. Eles precisam pedir afastamento. Só um detalhe sobre o golpe, se vocês não têm, tem que ter a tendência, inclusive por segurança de vocês, que tudo seja golpe. Por exemplo, bolsa, os formulários, tudo é golpe. Não sei nem se vocês sabem, o site golpe, lá tem qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa que tem CPF pode fazer. Então já se acostume e é muito mais prático, porque o negócio já gera em PDF, tudo. Várias pessoas podem assinar. Aquelas gambiarras de fazer digital sempre ficam no final do documento bem feito, né? Bem disposto. O GOV fica tudo bonitinho. Inclusive o GOV, isso que o Mário falou, por exemplo, eu sou, às vezes, professor, orientador e coordenador, de uma pessoa só, né? Porque como eu estou na coordenação, entendeu? Aí imagina, eu vou assinar 3 vezes o mesmo documento, o próprio GOV diz, quando você entra lá, ele diz, basta uma assinatura. Não precisa, entendeu? A assinatura, que ela, na verdade, ela é um certificado de autenticidade. Então, ela vale para todo o documento. Entendeu? Então, dentro do documento tem 10 páginas. Eu me perdi, mas a gente tem até quanto para mandar esse negócio aí, 12 meses. até o final do ano. Até 12 meses. Até o início. Com toda a sua data de matrícula, inicia tudo. É o marco zero de contágio. O meu
vai cobrir? Pode, não tem problema não. Você vai qualificar amanhã, mande hoje. Não tem problema não, a gente recebe. Que manda é que ele vale por 2 anos. Não, ele vale na data que ele é emitido. Entendeu? Se você faz hoje, passou hoje, eles vão emitir seu certificado, dependendo da instituição, 3, 4, 5 dias, 7 dias. Aí ele sai com a data que você fez a prova. É a data que a gente começa a contar. E se por acaso eu me formar no curso de língua estrangeira dentro desses 2 anos? Não. Tem que ter o certificado de proficiência. Isso é uma exigência que está dentro da norma 1894. Vocês podem abrir ela lá da UES, né? É a 1894/2023. É todo o regramento de pós-graduação da UES. Tanto faz saúde coletiva, ciências naturais, história, educação, é a mesma regra. É porque é um teste. Se é um curso, você pode, é como dirigir. Você pode dirigir, mas você só faz quando faz a prova. Né? Então, a proficiência tem que ter uma avaliação. Porque ali você está sendo testado. Às vezes, o curso você pode ter feito 10 anos de curso e ter sido um aluno ruim. Que nem diria, né? Entendeu? Né? E mais tem, a pessoa faz 10 anos de curso e não fala nem depois que são defeitos. Então, vamos lá. Aí agora a gente tem aí, nós vamos entrar nas fases de o que você não deve fazer para não ser desligado do curso. Vamos lá. Artigo 10 é do nosso regimento. Será desligado do mestrado o discente que não efetuar matrícula semestral. Aí eu expliquei período de matrícula e período de reajuste. For reprovado 2 vezes na mesma disciplina ou em disciplinas diferentes. Tá? Ultrapassar os prazos máximos estabelecidos pelo presente regimento para qualificação e apresentação de dissertação do mestrado. Lembrando, qualificação 12 meses e a dissertação provavelmente será em 24 meses. Tá? Gente, se for um caso, como aconteceu ano passado, de uma greve dos docentes da UES, o mestrado não teve greve, mas isso influenciou aqui a gente, por exemplo, no estágio docente, que era a aula. Então, esse período a gente compreende que foi necessário dar naturalmente aos alunos, entendeu? Não foi aquela regra, eu entrei em janeiro de 2024, eu vou sair em janeiro de 2026. Não, a gente dá esse período a mais, sem precisar burocratizar. Eu vou lá no sistema, falo com coordenação, com colegiado e digo, gente, a gente tem que dar mais 3 meses para esses alunos. Beleza, aí eu vou lá no sistema, aí eu prorrogo mais 3 meses para vocês. Não apresentar o resultado do exame de proficiência em língua estrangeira até o exame da qualificação. Então, subentende-se que se tu vai qualificar em 12 meses, o teu exame de proficiência tem que ser nos 12 primeiros meses. Prestar informações falsas por ocasião de seleção, cometer grave falta que resulte em prejuízo ao mestrado, cometer plágios, né, em escritos apresentados nas atividades realizadas. Inclusive, gente, isso quando eu disse a vocês, sou colaborador lá na UFC, eu acho que isso vem, inclusive, para outras coisas, mas agora eu acho que a gente talvez pensar nesse sentido, tem 2 coisas agora que o aluno assina lá. Ele assina um termo de antiplágio, né? Declarando que a tese, vai para a tese, a dissertação dele não contém plágio, e vai ter um segundo, que vai ser cada vez mais comum, que é de IA, né? Não é chat GPT, que esse não é dizendo que não usou, é dizendo como, em que proporção, em que parte. Você pode dizer assim,
usei IA porque tem cursos que usam IA abertamente, né? A parte de informática não é um problema, porque é criado por eles próprios, né? Mas assim, você vai dizer, a sistematização das fontes foi feita a partir do... Hoje em dia o ChatGPT é só o primeiro, né? A partir do ChatGPT ou a partir de outros, ou a organização, a atualização da bibliografia foi feita por IA. Isso é uma honestidade intelectual. Porque o que eu acho que essa honestidade vai ter limite. Você não pode dizer assim, o primeiro capítulo foi feito por IA. A gente não é honesto, Entendeu? Tá, mas diga assim, você está declarando, mas tem declarações que não é porque você está declarando que pode tudo, né? Porque no fundo é um campo de si, né? Mas, gente, plágio é tudo que não foi escrito por você. Porque tudo que não foi escrito por você tem que estar identificado entre aspas. Entendeu? Ou seja, ser citação. E também não pode ter uma proporção de citação maior do que o seu próprio texto. Porque citação demais aí já é um fichamento, não é uma produção. Entendeu? Tem vários textos que explicam, mas assim, você pode pegar uma frase e transformar em suas palavras, isso é fácil. Eu sei que às vezes tem nuances muito. Antes a gente até antes no trabalho de escola, a gente fazia isso, e era copiar, vender de enciclopédia, né? Mas isso era comum, hoje em dia não pode. Escrever com a mão os trabalhos fechados na enciclopédia. Isso era copiar, hoje em dia não pode. Hoje em dia você tem que ler, fechar o livro, interpretar com as suas palavras e escrever. Só vai reproduzir textualmente o que for citado. É bem rigoroso, mas é o que é. Inclusive, Samuel, você já pediu para mandar os projetos, né? Eu ainda nem enviei, porque depois, olhando, eu fui lotada recentemente no transtorno de déficit de atenção. E numa dessas questões, eu finalizo o meu projeto com uma citação que eu esqueci de citar. Não foi plágio. Indiretamente é um plágio, mas foi esquecimento mesmo que eu vou corrigir. Sim, Aí eu vou corrigir para te mandar. Por exemplo, nesse caso, mesmo que fosse, digamos, eu passo um trabalho para vocês que não vale para nota, esse não vai ter repercussão, tipo, mesmo que seja detectado o plágio, nesse caso você ainda escapou. Mas assim, em hipótese nenhuma da dissertação. Porque, gente, o problema da dissertação é que ela tem que ser publicizada. Então veja como a gente fica em mau lençol, né? Uma expressão feia, mas assim, em situação desconfortável. A gente publiciza, ou seja, torna público o trabalho de vocês no site, vem alguém no Japão que vai se interessa pelo. Aí disse, eu já encontrei esse trabalho em outro lugar. Aí descobre que é plágio, manda um e-mail para cá, veja que situação. De certa forma, a gente está dando a chancela do programa e aí envolve a banca, envolve até o secretário, porque passou por ele, entendeu? Envolve a estrutura, gente. E aí, realmente, então hoje em dia, existem, eu quero colocar isso, tem páginas de vários programas, tem o PPCLIS, né? Que é cuidados, o que é CLIS, né? Esqueci, é um programa da área de saúde. Programa de cuidados clínicos. É isso? Cuidados clínicos, é isso mesmo. PPCLIS. E aí, eles têm só uma aba específica dizendo todos os sites de detecção de plágio. Isso eu quero fazer, porque no caso eu vou plagiar eles sobre isso, né? Eu vou botar a aba que eles têm no nosso, mas isso foi a orientação do DETIC. Então, gente, não briguem com isso, porque o título de vocês pode, a qualquer momento, ser revogado. Você pode ter passado 30 anos, isso eu posso falar porque é público, teve professor da UFC que teve já era efetivo, era uma mulher, inclusive, já era efetiva, deu curso e ela teve um doutorado revogado. Eu não sei se ela perdeu o cargo, porque talvez ela tenha passado no cargo como mestrado.
Aí não foi o critério de classificação dela. Aí só retirou o doutorado e a remuneração. Mas é uma vergonha, né? Assim, publicamente você está morto, né? Não que as pessoas têm direito de errar, mas esse caso é um erro muito difícil de... Gente, então não brinque. Eu sei que na calada da noite, ali no desespero, a tentação é grande e todo mundo é passível de cair nessa tentação. Eu só tive aluno, orientando eu que me entregou em graduação, trabalho de conclusão da disciplina plagiado. Só que aquele plágio muito Wikipedia, assim. Então, assim, não vale a pena. Né? Então, é bom que isso... A pergunta da colega sobre grave falta, eu nem sei te dizer porque até agora nunca houve, tá? Às vezes pode ter algum aluno que por ser desligado vá falar nas redes sociais, mas nunca aconteceu. Nós já tivemos alunos desligados, tá? A gente teve no MAIS, no caso de... No MAIS, né? No PPG-HCE não aconteceu. Foi aprovada como projeto plagiado na primeira disciplina, acho que talvez, né, vocês conheçam, e foi um exercício da disciplina, que foi chamar pessoas de fora para comentar um projeto, e uma das pessoas muito entendida e disse, esse trabalho é plagiado. E aí foi, mas aí foi desligado automaticamente. O MAIS, ele perdurou até 2019. Depois esse termo PPG-HCE foi dado pela CAPES, tá?